pessoal, estamos aqui na TV Roda da Vida. Quem está assistindo a gente viu que na semana passada a gente lançou um vídeo sobre linfomas. Hoje a gente vai conversar com a doutora Paula Torres, que é médica hematologista e presidente do Instituto Roda da Vida, algumas particularidades desse câncer que acomete tantas pessoas. Uma das dúvidas que alguns colegas lá da Faculdade de Medicina mandou é quais as principais diferenças entre linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Pois é, todo mundo quer saber essa pergunta, né? Estudante de medicina e também eu acho que muitas pessoas em casa querem saber, tirar essa dúvida, né? Hodgkin, que é uma palavra que a gente escreve com H, Hodgkin, significa que é uma doença, na verdade os linfomas foram primeiramente descritos por esse médico inglês chamado Thomas Hodgkin. Então Hodgkin era o sobrenome do cara, certo? Como vai João da Silva, né? Dom Pedro I, né? Então Hodgkin era o nome do cara. E ele foi o primeiro a descrever essa doença. E naquela época essa doença não tinha cura, era muito alarmante, as pessoas morriam. E ele ficou muito assombrado com aquilo e ele foi estudar. E a doença levou o nome dele. Tanto é que nem chamava linfoma, chamava doença de Hodgkin. E é uma doença do sistema linfático. Hoje a gente sabe disso, mas naquela época o Hodgkin não sabia que era uma doença do linfócito B, que é uma célula do sistema linfático. É ela que adoece dentro do linfonodo, que são pequenas estruturas que a gente tem, que estão distribuídas no corpo inteiro da gente e que são estruturas de defesa. Quando você tem qualquer doença, essas estruturazinhas aumentam, doem, porque significa, ela está avisando para você que você está sendo atacado e que o organismo está se defendendo, e ela vai diminuir com o tempo. No caso dos linfomas, não. E aí, os médicos, para classificar os linfomas, precisam tirar um pedacinho do linfonodo que está doente, olhar no microscópio e classificar. E aí foram estudar os linfomas do Hodgkin e descobriram que ele tem determinadas características. Então essas características essas características típicas daquela doença descrita pelo Hodgkin é que caracteriza o linfoma de Hodgkin. Só que foi descoberto que com esse nome linfoma tem mais de 40 tipos de doença. E aí descobriram que nem tudo que reluz é ouro, nem todo linfoma é Hodgkin. Eles têm várias outras características, para não tirar a homenagem ao Hodgkin, então ficaram os linfomas de Hodgkin, que são grupos de doenças que compartilham de uma mesma característica, e os linfomas não Hodgkin, que também são linfomas e que são diferentes. Somente para vocês entenderem, nós temos o Aedes, que é um mosquito que transmite a dengue, que é um vírus. Então a gente tem a dengue, mas a gente tem também transmitido pelo Aedes outras doenças virais como a Zika e a chikungunya, que são parecidas com a dengue, são transmitidas pelo mosquito, mas não são nem a Zika nem chikungunya, mas compartilham características semelhantes. Então o linfoma é do mesmo jeito. O Hodgkin e o não Hodgkin, parecido com a Zika, dengue e chikungunya, são doenças que compartilham características muito semelhantes, como febre, perda de peso, linfonodomegalia, que significa glândulas, linfonodos aumentados, mas que não são a mesma doença. Quem vai dizer isso é um exame específico que é feito pelo médico patologista que tira o linfonodo e examina. É uma resposta longa, mas eu acho que era necessária para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, compreenderem melhor essa doença. E você, João, o que é que você achou dessa resposta? Foi muito chata? Não, eu acho que foi importante porque são muitas informações que a gente precisa saber mesmo. E uma das dúvidas principais em relação a isso é qual das duas é mais grave? Existe uma diferença? Pois é, essa questão de gravidade depende de muitos fatores. Depende da idade, depende se a pessoa que está acometida tem uma outra doença ou não. Por exemplo, às vezes você encontra um velhinho de 80 anos, que ele é um velhinho de 80 anos, mas ele é um velhinho rígido, ele é independente, ele se cuida, ele caminha, ele tem autocuidado. Então a diferença, uma doença de Hodgkin, por exemplo, no velhinho assim, no velhinho mais debilitado, tem diferenças. Porque o velhinho que é mais apto, ele vai aguentar o tratamento, que é um tratamento que é feito com quimioterapia. Então depende muito, mas via geral, o linfoma de Hodgkin tem melhores chances de cura, tem estatísticas de cura mais alta, tem mais de 80% de chance de cura com quimioterapia. Já nos linfomas não Hodgkin, não. Eles são curáveis em alguns casos, mas as chances de cura com quimioterapia são menores do que a do Hodgkin. Então, em termos de estatística de cura, os Hodgkin são mais curáveis do que os não Hodgkin.
Sem sombra de dúvida. Outra dúvida que surgiu aqui, o Paulo pergunta lá no Instagram o seguinte: se eu tenho linfoma de Hodgkin ou linfoma não Hodgkin, tenho a chance de ter outros cânceres? Isso é uma boa pergunta. Tem sim, tem chance de ter outros cânceres, né? São eventos raros de a pessoa ter 2 tipos de câncer, mas tem chance sim. Por exemplo, eu tive uma paciente que teve câncer de mama e depois teve um linfoma. Eu tive uma paciente também que jovem, ela teve um câncer de colo de útero aos 26 anos e aos 40 teve um linfoma. Mas assim, nesses meus 25 anos cuidando de linfoma, eu não tenho 5 pacientes que aconteceu isso. Então assim, não é uma coisa muito frequente para eu que tenho casos novos de linfoma semanalmente. Então não é um evento tão comum, mas não é impossível de você ter um linfoma e você ter outro tipo de câncer, né? Eu tenho um paciente também que teve câncer de próstata e que teve um linfoma. Então é muito importante que as pessoas não se esqueçam de que o fato de que elas tiveram um tipo de câncer não abençoa elas para não terem outro, né? Então é muito importante ficar atento. Essa pergunta foi muito pertinente, muito boa realmente. E tem alguma forma de se proteger do câncer? Sim, tem. A melhor forma de se proteger do câncer é tendo um estilo de vida saudável. E o estilo de vida saudável, gente, ele inclui corpo, mente e espírito, certo? Tem muitas pessoas que... É interessante, João, que já chegou no meu consultório pessoas assim: ah, doutora, mas eu como tão bem, eu passei a minha vida toda investindo na minha alimentação, eu passei a minha vida toda investindo numa academia, eu faço malhação há não sei quantos anos, eu só como comida fitness, e agora, como é que eu fui adoecer assim? Mas a mente dessa pessoa é totalmente perturbada. Então, a gente precisa cultivar a saúde da gente nessas 3 esferas. Inclusive, sabe, João, essa questão da inteligência espiritual. Que as pessoas acham que inteligência espiritual é alguma coisa ligada ao espiritismo ou ao misticismo. De jeito nenhum. Existe um filósofo, né, que fala sobre a inteligência espiritual, e a inteligência espiritual é cultivar aquilo que é sagrado para você. Por exemplo, o ateu. O ateu tem uma inteligência espiritual fantástica. Por quê? Porque ele valoriza cada minuto dessa vida, porque ele acha que é a única vida que ele vai ter. Então veja que inteligência espiritual fantástica, valorizar a vida, cada minuto, minuto a minuto. Isso é uma inteligência espiritual fantástica. É isso que é espiritualidade, é o que é sagrado para a gente. Por exemplo, numa hora como essa que eu estou aqui com você, isso é sagrado para mim. Eu estou me comunicando com vocês aí, que são os internautas. Eu estou conseguindo transmitir uma mensagem junto com o João, que é meu aluno, que está disposto aqui a gente conversando. Então esse momento é muito rico para mim. Eu fico ansiosa para a gente ter esse bate-papo. Esse bate-papo é gostoso, né? O Bicudo está ali atrás, na câmera, gravando a gente. Então isso é um momento de intimidade para nós 3. Então isso é um momento espiritual, porque nós estamos aqui, né, ajudando, conversando com vocês, chegando aí no coração de vocês. Então isso é inteligência espiritual. Então é você fazer o que é sagrado para você com o coração aberto, é você ter bons pensamentos, é você cultivar boas coisas, fazer exercício físico, comer alimentos bons. Isso é a melhor forma de prevenir câncer, né? Não existe uma forma melhor do que essa de você realmente cultivar boas coisas na sua vida, trazer coisas boas para a sua vida, no que você come pela boca, no que você come pelos olhos, pelos ouvidos e também nos pensamentos que você cultiva. Eu acho que isso é a melhor forma de prevenir o câncer, né? Ok. Muito obrigado, doutora Paula Torres. Com essa finalização excelente e trazendo um pouco da perspectiva integrativa que a gente trabalha aqui no Instituto, a gente encerra o episódio de hoje e volta na semana que vem falando um pouco mais sobre linfoma. E fazendo a roda girar. Curtam, deem likes aqui nas redes sociais. E vamos fazer pergunta que a gente está aqui para responder. Viu, gente? Obrigada, João.